Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos entender como deixar seus stories mais animados. Bom, a gente vai conhecer os elementos como o GIF, né? Que são figuras que já têm a sua própria movimentação, a sua própria animação. A gente vai aprender também a aplicar lá no Canva animações nos seus textos e imagens também, tá? Sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom, antes de mais nada, para a gente dar início a trabalhar com nossos stories animados, você precisa entender que como você vai postar para sua estrutura de stories, né, lá no seu Instagram, você precisa entender do seu design, qual é a estrutura. Por padrão, a gente tem 1080, né, unidade de medida é pixels, por 1920 pixels também. Mas lá no Canva ele já tem essa estrutura pré-definida. É importante que você saiba que se você for criar em um outro local, você já tem essa medida. Lá você também pode definir seu design, mas ele já tem essa estrutura pré-definida lá. Vamos colocar em prática lá no Canva. Bom, aqui no Canva, como eu tinha falado para vocês, aqui em cima na parte superior direita você tem um tamanho personalizado. Como eu tinha explicado, você tem a opção de definir aqui 1080, né? A unidade de medida aqui é pixels mesmo, você não precisa especificar, ó, já está aqui na frente, ó, por 1920. Então você tem a opção de criar um novo design, né? E aí ele já abre aqui uma estrutura em branco. É o exemplo que a gente vai colocar em prática. Eu vou deixar ele aqui aberto, vou voltar aqui novamente, né? A segunda opção que você pode estar trabalhando, como eu tinha explicado para vocês, aqui embaixo, ó, ele tem essas opções aqui, né? Que você pode experimentar. Então a gente já tem a opção aqui de history do Instagram, ó. Notem que a gente temos as medidas aqui, né? Até falar um pouco mais sobre essa informação, você pode clicar e depois identificar, tá? Então, ó, clicando aqui, ele já vai direto para um layout. Eu vou fechar essa opção que eu tinha definido, largura e altura. E nota que ele tem um layout em branco. Então, aqui ele já tem várias estruturas, né, de informação, templates que você pode estar trabalhando. A gente vai utilizar um modelo desse de exemplo para você entender o que pode ser feito, tá? Então, nessa primeira etapa, a gente aprendeu aqui como criar o nosso design. Então, você pode tanto criar ele de maneira livre, né, digitar informação como largura e altura, ou você pode clicar nessa opção aqui, né, que ele já tem um pré-definido e aí aparece vários templates aí. Fica a critério seu usar qualquer uma dessas opções. Bom, a gente vai falar um pouquinho de elementos tipo GIF, né? GIF basicamente é uma imagem, né? É uma imagem que você pode adicionar ao seu layout e ela vai ter uma movimentação. Lembra bastante um vídeo, tá? Isso aqui é só um exemplo prático para você entender. Poderia ser um personagem, poderia ser qualquer um outro tipo de informação, mas o GIF é uma imagem, então você pode adicionar a sua estrutura, que são o seu design, e aí ele vai estar se movimentando, depende muito do que você venha trabalhar. A gente vai entender na prática como você encontra esses elementos tipo GIF, né? Bom, retornando aqui ao Canva, você pode observar aqui que na lateral esquerda você tem a opção de elementos, você pode especificar, né, por exemplo aqui ó, GIF, né? E aí você pode definir o tipo de GIF que você quer. Ah, não quero nenhum tipo de GIF, então eu vou colocar só GIF mesmo. Aqui, ó, nota que vai aparecer várias opções, ó. Na verdade, ele já tem algumas opções como pessoas, né, ó. Por exemplo, a moça aqui batendo palma. Você tem várias outras opções de imagens, né, e coisas que você pode estar adicionando, ó. Então, na opção de GIF, você pode até pegar, né, mais variações. Então, você pode definir a opção, a palavra GIF, e aí você escolhe os elementos, né, você pode estar procurando, ou especificar, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima etapa. Bom, como eu tinha especificado antes, os GIF você pode definir como títulos, né? Por exemplo, GIF texto, aí aqui a gente temos alguns exemplos de GIF de texto, que pode ser imagens, né, mais cômicas, mas pode ser uma imagem mais padrão também, tá? E além desses elementos de texto que a gente vai entender lá no Canva, como você pode pesquisar essa informação. Bom, retornando aqui ao Canva, você tem a opção de especificar GIF, como a gente tinha falado anteriormente aqui. Você pode especificar como texto, né? Ó, pesquisando como texto, ó, você vai observar que aparece várias opções aqui, ó. Você poderia definir qualquer uma delas, ó. Nota que tem algumas que não tem movimento, tá? Então você atenta a essa informação também. Mas aí vai depender muito do que você quiser, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu cliquei nessa opção
ele me dá mais sugestões, ó, dessas opções aqui de textos, ó, com a informação pré-definida. Uma sugestão é que você pode tentar escrever aqui o texto que você quer. Por exemplo, eu quero um GIF de texto com a letra, não exatamente um texto, mas uma letra A. E aí ele pode ser que ele apareça essas opções. Então, isso é importante que você pesquise mais a fundo, dependendo do que você precise, tá? Essa é uma opção de estar trabalhando com GIFs com texto. Outra opção, pessoal, você pode estar trabalhando com GIFs, você pode especificar como setas, né? Setas é bastante importante para você dar uma ênfase no seu título e assim por diante, né? Bom, vamos compreender lá no Canva como você pode estar pesquisando e encontrando tipos de seta. Bom, retornando aqui ao Canva, você pode clicar na opção de elementos, como eu tinha falado para vocês, você pode usar a opção de GIF, GIF setas, e nessa opção de setas, você vai perceber que tem setas comuns, né? Mas em algum momento você vai encontrar setas que tem um movimento, ó, por exemplo essa, e aí ele vai sugerir mais opções relacionadas a essa estrutura, né? Ó. Então nota que aí aparece um monte de outras opções, ó. Recapitulando a informação, eu coloquei aqui GIF com setas, um pouco mais abaixo aqui, ó, ele vai aparecer alguma opção de ter movimento. Eu cliquei aqui em ver tudo. Aí ele me dá várias sugestões relacionadas, ó. Então aí fica aberto você definir que tipo de seta você quer trabalhar ou precise, né? Sempre que você clicar em uma opção, se tiver mais variações, ó, ele vai estar aparecendo aí para você. Então isso é bem interessante, né? Para que você crie um link, por exemplo, lá no próprio Instagram e aponte para ele, né? Isso dá uma ênfase, dá uma animação, fica mais interativo, mais dinâmico, né? Bom, esse último elemento aqui, na verdade, são os objetos. Esses objetos aqui, você pode ter essas informações, né? Que dá uma sensação de estar piscando, uma movimentação, ainda mais, tá? Então, você pode pesquisar como GIFs, aí você desliza um pouquinho. Quando você encontra um, ele sempre mostra as variações dele, tá? Vamos entender isso na prática lá no Canva. Bom, aqui no Canva você tem a opção de elementos, como eu tinha falado para vocês aqui, ó, GIFs, né? Então você pode especificar. E aqui embaixo, ó, ele tem essa opção de elementos, cada um deles tem um nome, né? Mas você pode clicar numa opção dessas, ó. E aí ele vai aparecer aqui algumas recomendações, você pode ver tudo aqui. E ele aparece vários, né? Ó, esses aqui estão esse foco de confetes e outras especificações, mas depende muito, ó. Você vai perceber que tem vários outros elementos, você pode fechar aqui. E aí embaixo, ó, você vai observar que tem outros relacionados, né? Ó, pode ser assim. Você pode clicar nesse, ó, aí ele aparece mais variações. Então é uma forma bem interessante aí de você deixar o seu design um pouco mais animado, né? Mais dinâmico também, tá? Bom, e a última opção, como eu tinha comentado para vocês no início do nosso vídeo, são as animações, né? Então, você já tem aqui um exemplo, né? Imagina que eu já tenho essas setas aqui pronta e eu não quero pegar uma seta daquela lá, né? Que já tem, que é um próprio GIF. Eu quero animar essa estrutura. Então, você pode clicar no elemento que você pretende. Aqui em cima, você tem a opção de animar. E aí aqui você tem algumas opções. Lembrar que ele tem a versão gratuita, né? Ó, tem várias opções aqui gratuita. Essas que tem o íconezinho dessa coroa são a versão Pro, né? Então talvez não vai funcionar bem para você se você tiver a versão gratuita, né? Então você tem várias opções aqui, ó, de movimentações diferenciadas aí com as suas setas, ó. Você pode testar cada uma delas e ver qual que é melhor, né? Tem a opção de remover aqui no final. E além dessa opção, ó, você tem mais outras, né, ó. Bom, isso aqui foi para seta, só para deixar claro para vocês. E além, você consegue colocar isso para imagens também, ó. Você pode até controlar individual, né, ó, a movimentação de cada imagem. Ó. Isso você pode estar adicionando também para os seus textos, ó. Deixando seus textos um pouco mais dinâmicos, ó. Sempre observe quando tem essa seta, tem mais opções aqui à direita, ó. Uma observação, aqui a gente tem animação de texto e se você observar aqui em cima, a gente tem a opção de animação de página, que ele vai transformar isso aqui no elemento único, né? Um exemplo dessa informação, ó, vou tocar aqui na página, a gente tem a opção de animar e ele tem uma animação aqui de página. Quando você clicar aqui, ó, ele vai aparecer dessa forma, ó.
Então, em vez dele animar um único elemento, por exemplo, ser um texto, uma seta ou a própria imagem, ele vai fazer uma estrutura completa, ó, e animar todo o objeto. Então, essa parte aqui é bem interessante, se você achar que fica mais dinâmico para você. Então, é uma sugestão aí para você trabalhar, né? Testa cada uma delas, vê qual que chega no resultado final, que você acredita que ajude a sua interação, e você deixe seus stories mais animados. No final, pessoal, na verdade eu acredito que a maioria de vocês já devem saber, se não, é só você especificar aqui qual, por exemplo, estou na página de número 3, clica aqui no baixar, né? Aqui ele fala que ó, tem que ser no formato MP4, e aí ele pergunta se é todas as páginas. Lembra que aqui é a minha página número 3, ó, eu posso tirar a seleção, define sua página número 3 e pronto, e aí baixar. Então a gente conclui dessa forma. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.